Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Queridos, segundo as palavras aí do próprio Jesus, o inferno ele vai ter várias portas, né? Porque ele usa o plural, ele não diz no singular. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quê? Contra a igreja dele. Então, se o inferno tem várias portas, filhos, a chance de muitos irem para o inferno é muito grande, porque há várias portas. E aí, se você não faz questão de servir a Deus, de entregar sua vida para Jesus e quer ter um encontro com o inimigo, o inferno vai lhe oferecer várias oportunidades para isso. O inferno vai abrir várias portas para que você possa estar entrando por uma delas. O fato é que tem várias portas o inferno, e a chance de muitos estarem indo para lá é muito grande. Eu não vou lhe dizer quantas, porque Jesus não diz quantas, ele usa um plural. Pode até ser só mais de uma, serem duas. Eu particularmente acredito que são várias, são muitas, porque é a casa dele. É a casa de Satanás, é a casa do diabo. Então, na sua casa, você coloca quantas portas você quiser. Geralmente, nas nossas casas, tem a porta da frente, a porta do fundo, né? Às vezes tem também uma que dá para a garagem. Mas você procura reduzir o máximo para dificultar a entrada de pessoas estranhas, né? De ladrões e pessoas indesejadas. E por uma questão de segurança. Mas você pode colocar 10 portas em sua casa para entrar por uma das 10. Pode colocar 20, pode colocar 5, quantas você quiser. E eu acredito que Satanás não vai querer dificultar a entrada de ninguém no inferno. Ele não vai colocar apenas 2 portas. Para que você não erre, eu acredito que ele vai colocar dezenas de portas ou centenas de portas. Para que se você errar uma, você entrar pela outra. O fato é que Jesus deixa claro que não há só uma porta. Existem várias portas. Tanto que ele vai dizer aí: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra ela quem é a igreja. O céu tem uma porta só. Uma porta somente. Uma única porta. Você já ouviu falar de alguma outra porta que possibilite você entrar no céu? Que não seja Jesus? Jesus é essa porta. Então, para você ter um encontro com Deus, só existe uma única porta. Se alguém te ensina uma outra porta, seja a porta das boas obras, a porta de fazer o bem, mesmo vivendo no pecado, se alguém te oferece uma outra porta que importa é ser feliz, contanto que você faça o bem e ame a todos, se alguém te coloca outra porta que não seja Jesus, a obediência a Jesus, crer em Jesus e entregar sua vida para Jesus, esse alguém está mentindo para você, porque só existe uma única porta. Claro que para o inferno existem várias portas. Tem várias maneiras de você entrar no inferno. Pelos prazeres carnais, pela sua conduta, pela sua desonestidade. Então vai ter várias portas para você estar entrando. Para você ter um encontro com o inimigo, existem várias portas. Mas para ter um encontro com Deus, só existe uma única porta. O próprio Jesus vai dizer isso aí em João 10, versículo 7. Ele vai dizer assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Versículo 9, ele afirma isso novamente. E ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Em Mateus 7, versículo 13 e 14, ele chega a dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então Jesus, queridos, é essa porta estreita, que são poucos que acertam com ela. Então tenha cuidado, porque é muito mais fácil entrar onde tem várias portas do que entrar naquele lugar que só tem apenas uma porta. E o inferno tem várias portas, e muitos estão se acertando com elas. O céu só tem uma única porta, que é Jesus, e poucos também estão se acertando com ela. Apenas poucos. Por isso que Jesus vai sempre nos alertar com a questão da vigilância. A palavra de Deus vai sempre nos exortar nesse sentido aí, para sermos vigilantes. O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, o espírito, na verdade, está pronto, está preparado para ir para o céu, mas a carne é fraca. Então ele diz: vigiai e orai, para que não entremos em tentação. Porque como o inferno tem várias portas, nós devemos estar vigiando mesmo, querido. Inclusive lá em Gálatas 5, versículo 17, vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, versículo 17. Então o Espírito de Deus que habita em nós, ele luta contra os desejos da nossa carne. Porque a nossa carne sempre vai desejar fazer o que não é a vontade de Deus. A nossa carne vai sempre andar na contramão do que é a vontade de Deus. É por isso que o Espírito de Deus que habita na vida daqueles que entregaram suas vidas para Jesus, porque o Espírito de Deus não está habitando no corpo de todo mundo. Apenas na vida daqueles que entregaram suas vidas para Jesus e se comprometeram em viver as palavras do Filho de Deus. E aí esse Espírito de Deus que está em nós, ele luta contra os desejos da nossa carne. É o que está dizendo aí em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito Santo milita contra a nossa carne. Porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O querer da nossa carne é contrário ao querer do Espírito de Deus. Olha o que Paulo diz aí em Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por mais que você seja convertido, por mais que você tenha entregue a sua vida para Jesus, você tem que vigiar. Porque a carne, ela vai sempre pender para o pecado, para as coisas erradas, para as coisas contrárias à vontade de Deus. E essa vigilância de vivermos em santidade diante de Deus é que vai conseguir mortificar os desejos que há na nossa carne. Mas Paulo, ele confessa isso aí: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É o que Paulo diz aí em Romanos 7, 18 e 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ele está falando sobre os desejos carnais que habitam em nós. É claro que Paulo andava em santidade, mortificando os seus desejos da carne. Mas ele reconhecia que na sua carne não habitava bem algum. Desejava sempre o que era contrário à vontade de Deus. Por isso temos que vigiar, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre as nossas vidas. A gente sabe que não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. E segundo aqui as declarações de Jesus, a igreja ela vai obter vitória. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Cristo. Mas infelizmente, queridos, nós sabemos que as portas do inferno,
ela vai prevalecer contra a vida de alguns irmãos, de alguns que fazem parte da igreja. A igreja em si, ela obterá vitória, mas nem todos os membros da igreja farão parte dessa vitória que a igreja terá contra o diabo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas infelizmente estão prevalecendo contra a vida de muitos irmãos, de muitos membros que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha o que é dito à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, versículo 10. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como eu disse, a igreja irá prevalecer contra as portas do inferno. Mas alguns irmãos, infelizmente, membros da igreja de Cristo, não irão prevalecer. Melhor dizendo, eles não estão prevalecendo. Muitos estão caindo. Muitos estão se desviando da palavra. Muitos estão desistindo. Muitos estão naufragando na fé. É culpa de Jesus isso aí? Não, meu irmão. É culpa deles mesmos, que não vigiam. Não vigiam e dão lugar ao diabo. E por estarem dando lugar ao diabo, as portas do inferno estão prevalecendo na vida desses irmãos, dessas pessoas. Efésios 4, 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Quando você dá lugar ao diabo, as portas do inferno prevalecem contra a sua vida. A igreja será vitoriosa. Mas você que dá lugar ao diabo poderá não estar fazendo parte dessa igreja triunfante, essa igreja vitoriosa na vinda de Jesus. Então não dê lugar ao diabo. Você pode até perguntar: como posso estar dando lugar ao diabo? Como é que eu posso estar dando lugar ao diabo? Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Cristo morreu por mim. Cristo já fez tudo por mim. Como é que eu estou dando lugar ao diabo? Tem. Infelizmente tem irmãos em Cristo dando lugar ao diabo. Aí em Efésios mesmo, onde nós lemos 4, 27, diz: não deixe lugar ao diabo. No versículo 25 de Efésios 4, vai dizer assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, meu irmão, quando você mente, você está dando lugar ao diabo. E quando você mente que dá lugar ao diabo, as portas do inferno irão prevalecer na sua vida. Irão prevalecer contra a sua vida. O que significa prevalecer? Vencer. Ser vitorioso. Obter sucesso. Então, as portas do inferno irão lhe vencer. Obterá vitória, obterá sucesso contra a sua vida. Então, se você quer prevalecer contra o diabo, se você quer prevalecer contra as portas do inferno, você precisa não dar lugar ao diabo. Infelizmente, nós sabemos que muitos cristãos estão tendo as suas vidas destruídas. Por quê? Porque justamente as portas do inferno estão prevalecendo sobre as suas vidas. A palavra de Deus é clara quando diz que não devemos dar lugar ao diabo. No versículo 26 de Efésios 4 também diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é pecado irar-se, querido. Você pode até se irar e se indignar contra uma situação. Agora, o que você não pode é justamente cometer pecado. Pecar diante daquela situação. Porque aí você vai dar lugar ao diabo. Irá se indignar com a situação, como Jesus em alguns momentos ali se indignou, entrou no templo e viu ali muitas pessoas fazendo comércio dentro da casa de Deus. Ele se indignou, ele se irou. Ele fez um chicote e saiu colocando todo mundo para correr. Em outros momentos também ele se indignou, ele se irou e chamou ali muitos fariseus e escribas de hipócritas. Não é pecado você se irar, desde que você promova naquela sua ira a justiça de Deus. Porque lá em Tiago 1, versículo 20,
vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso vai dizer que devemos ser tardios em irarmos. Aqui em Efésios 4:26 diz que podemos irar, mas que não pequemos. Então tenha muito cuidado para você não estar dando lugar ao diabo, para que as portas do inferno não venham prevalecer sobre a sua vida. No versículo 28 de Efésios 4, também diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Quando você furtava, você dava lugar ao diabo. Agora você não furta mais. E é por isso que Paulo vai dizer no versículo 27 aí de Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Versículo pequeno, mas que quer dizer muita coisa em nossas vidas. Muita coisa na vida daqueles que seguem a Jesus, que entregaram suas vidas para Cristo. Então, se você furtava, você não furta mais. Se você era desonesto, você não é mais desonesto. Você passa a ser honesto. Se você era corruptível, você não se corrompe mais. E aí você não vai estar dando lugar ao diabo para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a sua vida. No versículo 29 de Efésios 4 também vai dizer, para que você não dê lugar ao diabo, vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É triste quando nós vemos, principalmente pessoas cristãs, já não é bonito vermos pessoas do mundo falando palavras torpes. Imagine pessoas que se dizem de Deus, que entregaram suas vidas para Jesus, saindo da boca dessas pessoas palavras torpes, palavras indecorosas, palavras impuras. E, infelizmente você às vezes vê na boca de muitos irmãos saindo palavras que na antiguidade poderia ter outro significado, mas na nossa cultura mudou-se o significado, né? Tem palavras que hoje viraram xingamentos, e não convém estar saindo da boca daquele que é de Deus, daquele que serve a Cristo, que é discípulo de Jesus. E aí quando você faz isso, você está dando lugar ao diabo, para ele entrar na sua vida e as portas do inferno prevalecerem contra a sua vida e de sua família. Então não convém sair nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra indecorosa, nenhuma palavra que denigra a imagem do outro, ou que seja um palavrão. Em qualquer que seja a situação, não convém sair da boca daquele que é de Cristo. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim conforme a necessidade. E aí você vai transmitir graça a todos aqueles que estão lhe ouvindo. E aqui no versículo 30, para você não dar lugar ao diabo, diz também aqui em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Da mesma forma que Deus se compraz, que Deus se alegra em nós, assim como Ele se alegrou em Cristo Jesus ali no seu ministério, quando Jesus foi batizado, uma voz do céu disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem tenho alegria, né? Então, lá em Hebreus também vai justamente dizer, né, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, nele não se alegra a minha alma, aquele que retrocede da fé. Então Deus se alegra com as nossas vidas, com os nossos procedimentos, com as nossas atitudes, nossos atos. Mas da mesma forma que Deus se alegra e se compraz, Ele também se entristece. E é o que está dizendo aqui em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Será que a vida que você está levando como cristão, como discípulo de Jesus, como uma pessoa de Deus, não tem entristecido o Espírito de Deus? Porque se você está entristecendo com suas atitudes,
com os seus procedimentos, com a sua maneira de ver, você está entristecendo o Espírito de Deus, você está dando lugar ao diabo. E quando nós damos lugar ao diabo, as portas do inferno, elas prevalecem na nossa vida. E sabe o que significa isso? É você ter uma vida atribulada o tempo todo. É você viver debaixo de aflição. Porque quando Jesus diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele está dizendo ali, em outras palavras, que nós não vamos viver aflitos o tempo todo, nós vamos apenas passar. Nós vamos passar e nós vamos obter a vitória em cada momento de aflição, porque nós estaremos com Ele. Por isso ele diz, tem de bom ânimo. Porque assim como Ele venceu o mundo, Ele nos dará a vitória também em cada tribulação, em cada aflição que nós estivermos passando. Mas quando nós estamos dando lugar ao diabo, essas aflições parecem que são eternas, elas não passam. E você vive uma vida, mesmo sendo cristão, mesmo dizendo que é de Jesus, você vive uma vida debaixo de aflição, debaixo de tribulação. Por quê? Porque você está dando lugar. As portas do inferno, elas estão prevalecendo contra você. E se você quer que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida, você precisa se alinhar à palavra de Deus e não estar dando lugar ao diabo. Você procure fazer sempre a vontade do Senhor na sua vida. Efésios 4:31 vai dizer assim também, versículo 31 e 32. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, se você quer estar dentro da vontade de Deus e não dando lugar ao diabo, longe de vós todas essas coisas aqui. A palavra de Deus está dizendo, Efésios 4:31, olha, longe de vós, longe, toda a amargura. Não viva de forma amargurada. Tem pessoas que Deus está abençoando, está dando o que ela precisa, mas por qualquer apertozinho que passe, e nós vamos sempre passar, Deus vai sempre permitir que nós sejamos provados todos os dias em alguma coisa, e qualquer apertozinho que a pessoa passa, ela fica ali amargurada. Você não tem mais motivos não para agradecer do que viver amargurada? O que Deus te deu até hoje, o que Deus fez por você até hoje, não é motivo de você viver até alegre, apesar das aflições de cada dia, não é mais motivo de você viver alegre, grata a Deus por tudo. Mas tem cristãos assim que vivem mais amargurados, e aí a palavra de Deus está dizendo, longe de vós tais coisas, longe de vós toda a amargura, toda a amargura, Efésios 4:31, longe de vós toda a cólera, toda a ira. Por que você anda tão irado? Você que diz que é de Deus, você que diz que tem Jesus, por que você anda tão irado e colerizado? Também diz, longe de vós toda gritaria. Por que tanta gritaria? Porque parece que Deus não tem bons ouvidos, parece que Deus está com problemas de audição. Tanta gritaria. Você via no ministério Jesus gritando tanto para que Deus lhe ouvisse? E aí aqui está dizendo, longe de vós toda a amargura, cólera, ira e toda gritaria. Longe de vós. Longe de vós toda a blasfêmia e bem assim toda a malícia. Deixa de ser uma pessoa maliciosa. Deixa de estar olhando para o próximo com segundas intenções. Deixe de estar agindo com segundas intenções para o mal, muitas vezes, do próximo. E no versículo 32 diz, antes, sede uns para com os outros benignos, né? Benignos, promova o bem, seja uma pessoa do bem. Mas tem pessoas malignas ao invés de benignas. Pessoa maligna é que fica promovendo o mal, às vezes a contenda entre um e outro. Entra em uma situação para piorar, para jogar mais lenha na fogueira ao invés de pacificar. Se vê uma briga na rua, a maioria das pessoas tem esse desejo maligno de querer ver ali a coisa pegar fogo, ver quem se dá bem, ver qual sai na pior. Não tem aquela benignidade de chegar lá e separar.
promover a paz. Claro que você vai fazer isso com uma sabedoria, né? Buscando sabedoria em Deus para poder fazer isso aí. Você não vai entrar no meio de duas pessoas que estão ali com uma arma na mão, com a faca, um revólver para poder. Você vai buscar sabedoria, né? Você vai chamar autoridades competentes para poder fazer aquilo. Cada situação é uma situação. Enfim, a palavra está dizendo: sejam uns para com os outros benignos, promova o bem e não o mal. Seja compassivos, né? Sedes uns para com os outros, além de benignos e compassivos, que vocês possam estar perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você tem perdoado aquela pessoa que tem te causado um dano, um mal, tem te ofendido? Se você não tem feito isso ainda, não tem perdoado, você está dando lugar ao diabo. E dando lugar ao diabo, as portas do inferno prevalecerão sobre a sua vida. E sua vida, ao invés de ser iluminada pela luz de Cristo, vai ser tomada de trevas. E uma vida em trevas, meu irmão, é treva em todas as áreas. Na área da saúde, na área do seu relacionamento familiar, entre as pessoas. Uma vida em trevas deprime, leva a uma depressão, porque ali não tem a luz de Cristo. Então, se você ainda não fez isso, perdoe. Mesmo que a pessoa lá não aceite o seu perdão, o seu pedido de perdão, não importa. Esteja você de bem com Deus. A pessoa lá não quer estar de bem com Deus, é um problema dela. Mas faça a sua parte para que Deus possa derramar bênçãos sobre a sua vida. Porque enquanto você estiver nessa posição de que eu não perdoo o que fez comigo, não perdoo, infelizmente, você vai estar andando em trevas. Você não vai estar tendo as bênçãos de Deus derramadas sobre a sua vida. Você vai estar dando lugar ao diabo. E quando damos lugar ao diabo, as portas do inferno prevalecem sobre as nossas vidas. Mas que Deus te capacite, que Deus te ilumine para que você possa ter esse coração perdoador, para que você possa de fato estar fazendo a vontade de Deus e não dando lugar ao inimigo de Deus. Então, queridos, não deixe as portas do inferno prevalecer não sobre a sua vida. O inferno ele tem várias portas, como eu disse. E uma delas, por exemplo, é a presunção. Aquela pessoa presunçosa. É uma das portas abertas no inferno que a pessoa entra e vai para o inferno. É a autossuficiência, quando você se acha autossuficiente. Tem aquela porta lá da autossuficiência que muitos estão entrando por ela para ir para o inferno. Acha que tudo pode, acha que tudo dá certo por causa dele. Nenhum mérito para Deus, mas todos para ele. A glória não é de Deus, a glória é dele. É ele que sabe fazer, é ele que sabe planejar, é ele que tudo funciona por causa daquela pessoa. Tudo ao redor dela está dando certo porque ela sabe fazer. É uma das portas do inferno. Ninguém é nada, meu irmão. Ninguém é nada pelos seus próprios méritos. Você é o que é. Você tem o que tem, porque Deus te deu. Além de Deus ter te dado, Ele quis que fosse assim. Então você é o que é e você tem o que tem, porque Deus te deu. E porque Ele quis que fosse assim, meu irmão. Tudo é dele, por meio dele e para ele. É o que diz lá em Romanos 11, versículo 36. Diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo diz também lá em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, não por mim mesmo, não porque eu sei fazer, não porque eu sou a pessoa, ideal para estar aqui. Eu posso todas as coisas naquele que me dá forças, naquele que me fortalece, naquele que me capacita, naquele que me dá sabedoria para agir nos momentos que eu preciso de muita sabedoria, aquele que me dá inteligência para saber desenvolver o que estou desenvolvendo. Tudo posso, não na minha própria capacidade, mas naquele que me capacita. Faça essa declaração que o apóstolo Paulo fez sobre a sua vida e deixe de estar dando lugar ao diabo. Deixe de estar fazendo com que as portas do inferno prevaleçam contra a sua vida.
Você quer fazer parte de uma igreja vitoriosa e triunfante, em que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida e contra a igreja? Então seja fiel, meu irmão. Seja fiel a Deus. Não dê lugar ao diabo. Seja fiel até a morte e receberás a coroa da vida. É o que está lá em Apocalipse 2, versículo 10, a parte B do versículo. A última parte do versículo diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Finaliza aqui também com Tiago 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama o Senhor? Você tem suportado as provações com perseverança? Você receberá a coroa da vida, que Ele tem para dar a todos aqueles que o amam. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, mais uma vez nos rendemos, Senhor, a Ti. Estamos aqui agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que com certeza ainda irás de fazer. Que o Senhor possa estar perdoando as nossas falhas, nossos pecados, que o Senhor possa estar indo ao encontro de cada filho Teu, socorrendo-os em suas necessidades. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Pessoas que estão abatidas, filhos Teus que estão aí desanimados, estão para baixo, no pó. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os levante, que o Senhor os socorra nas suas tribulações, nas suas aflições. Só o Senhor sabe o que cada um está passando nesse momento. Aquele que precisa de uma cura, que o Senhor esteja dando-lhe saúde, curando-os de suas enfermidades, Senhor. Seja elas emocionais, sentimentais, espirituais, físicas. O Senhor sabe e conhece cada um. Que o Senhor nos abençoe por mais esse dia, que o Senhor possa estar nos dando um dia e uma semana debaixo de Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.